E como a gente já conversou aqui, né? Muitas vezes o contexto ele faz toda a diferença, né? Para a gente acertar justamente aquilo que a gente tem que falar, como a gente tem que falar e aonde, principalmente, ou seja, o ambiente faz toda a diferença no processo de se comunicar. Agora, pessoal, hoje eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, que é justamente a questão dos tipos de texto. Ou seja, né, aquilo que a gente vai falar depende do local que a gente está fazendo. E aí, pessoal, há várias formas da gente escrever, tá bom? E tudo vai depender de acordo com a nossa intenção. E você vai ver como é que isso aparece na prova. Na prova, ele pode demonstrar, tá, um desses tipos de texto e falar, olha, qual desses que é? E aí você tem que marcar alternativa. Outras vezes, eu vou te dar algumas ferramentas aqui para em cada grupo desses textos, para você bater o olho e conseguir identificar as principais formas para você conseguir interpretar melhor e assim você acertar muito mais rápido, não perder tempo na questão e responder com tranquilidade e não ficar perdido no meio da prova. Ah, o que está escrito aqui? Então fica descansado, vou te demonstrar aqui tudo passo a passo. Então vem comigo, olha aí a tela. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente vai ver aqui se chama tipos de texto. A gente vai ver que, na verdade, existem 5 tipos diferentes. Claro, os 3 primeiros são aqueles que estão caindo mais recentemente na prova. Mas vai por mim, estudo 5, tá? Estudo 5 porque agora, ultimamente, eles estão pedindo todos eles. E se aparecer, ao invés da expressão tipos de texto, aparecer a expressão tipologia textual, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então, tipologias de texto ou tipos de texto é a mesma coisa. Heitor, tem 5 tipos? Tem 5 tipos. E eu quero que você estude, decore e aprenda esses 5, que são argumentativo, narrativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Não é difícil, é tudo acabado em ivo, né? Em tivo, então é bem tranquilo a gente decorar, tá? Argumentativo, narrativo, descritivo, expositivo e injuntivo. E quando eu falar cada um deles, vai ficar tão fácil que você nunca mais vai esquecer. O primeiro deles é o famoso texto narrativo, tá bom? Então, pessoal, você já deve ter ouvido falar, né, do texto narrativo. No texto narrativo nada mais é do que a gente está contando uma história, tá? E para contar essa história, geralmente, né, os escritores e tudo mais, eles vão incluir ali personagem, geralmente tem vários, né, personagens, você tem ali um narrador, né, você pode ter alguém narrando, tanto em primeira pessoa, né, falando, olha, hoje eu acordei e vi tal coisa, fulano estava fazendo tal coisa e tudo mais. Ou pode ser até em terceira pessoa, como se o narrador não participasse da situação. Não importa, tá? Essa questão, inclusive, de narrador em primeira pessoa, terceira pessoa, isso é tudo, se você for estudar para concurso, para Enem, a gente tem uma outra conversa, tá bom? Mas só precisa saber até aqui que existe o narrador. Vai ter o tempo. Então, por exemplo, numa história narrativa, ela pode acontecer, sei lá, no ano do século XIX, no século XVI. Espaço, o que significa? Em que lugar está acontecendo? Ah, está acontecendo no Brasil, está acontecendo no Japão, está acontecendo na Lua essa história. Tanto faz, vai ter um espaço definido e uma ação. Alguma coisa vai acontecer, né? Vai virar uma história, né? Quando você conta uma história para alguém, é porque aconteceu alguma coisa, não é verdade? Então, isso nada mais é do que um texto narrativo. Então, você pode dar exemplos? Claro! Olha, você vai perceber que todos os exemplos que eu te der, todos eles vai ter ali personagem, narrador, tempo, espaço e ação. Presta atenção. Shard, ou histórias em quadrinhos, né, que alguns chamam, mas eu gosto de chamar Shard porque ela é mais curta e tudo mais. Uma história em quadrinhos geralmente ela é maior, tá? E na sua prova, justamente pela questão do espaço e do tempo que você tem para responder uma questão, eles colocam ou fragmentos de uma história em quadrinho, ou então apenas uma Shard, que é mais curta e mais fácil. Tá? Romance. Antigamente, né, o pessoal escrevia aqueles romances, principalmente né, há cerca aí de 100 anos, você tinha, né, aqueles romances bem grandes e tudo mais. Hoje em dia o pessoal não escreve tanto, mas aqueles romances, você percebe, se você é um leitor assíduo de romance, você sabe que sempre vai ter vários personagens, e tem o clímax, e tem aquela tensão, de repente você descobre, né, o desenrolar da sua ação na sua história.
Então, tudo isso é um texto narrativo. Geralmente, pessoal, você vai perceber uma coisa. Como ela tem personagem, geralmente o texto narrativo ele também tem falas. Se tem falas, geralmente tem ali o travessão indicando a fala direta de um personagem, ou vai ter ali uma indicação do tipo, olha, fulano disse tal coisa. Então, as falas e as experiências dos personagens, elas são tão muito explícitas. Você vai ver daqui a pouco no exemplo, mas é muito direto. Novela, Heitor, novela o quê? Novela da Globo, da Record? Se você considerar as novelas da Record como novela, também. Novela. Inclusive, essa novela que a gente vê na televisão, antigamente era feita em jornal. E mais antigamente era feito em rádio, tá? Então, eram faladas e as histórias eram faladas na rádio. Então, é a mesma coisa, só está mudando o veículo de informação, tá? Hoje a novela que existe na TV, ela já foi feita em outros meios de comunicação. Hoje em dia até se faz no YouTube, né? Tem muita gente fazendo. Então, você só muda aí a metodologia, mas todos eles são texto narrativo, tá? A crônica, o conto, que daqui a pouquinho a gente vai estudar cada um deles, tá? E você vai ver a diferença entre eles, mas não deixa de ser também, basicamente, né? A crônica e o conto, ele nada mais é do que um romance bem menor, tá bom? A própria fábula, que são aquelas histórias, né? Mais voltadas ali para as crianças, com aqueles efeitos morais e tudo mais, você tem ali, e todos eles têm esse elemento comum. Todos eles são um texto narrativo. Aqui, pessoal, não é o objetivo é fazer a questão em si, tanto é que não pus alternativas de propósito, que depois a gente vai fazer. Mas eu quero que vocês olhem um texto narrativo como exemplo, para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, nessa questão. Começaram todos eles a me chamar de doutor, a mangar de mim. Está contando uma história. Está contando uma história de algo que aconteceu. Olha a ação. Então me chamaram de doutor, ou seja, o personagem. Quem está chamando? Eles começaram, ou seja, tem outros personagens envolvidos. Ou seja, lembra aqueles elementos que a gente falou lá atrás? Aqueles 5 elementos? Pois é, tá tudo aqui. Olha só que legal. A mangar de mim, me enganar, me aconselhando a procurar esse e aquele que era um bom professor. Eu passava um dia inteiro procurando por fulano, para quando achava, saber que o sujeito era maluco. Dos muitos loucos que havia, um dos que já amanheciam afogados na cachaça. Por fim, vi que as bodegas dali não vendiam livro, nem um lápis, nem papel. Pensei em aprender com as placas escritas pelas ruelas, mas sempre que eu perguntava o que uma placa dizia, o outro, sem nem olhar, respondia as mesmas palavras que não iam servir para quase nada. Compro ouro, tá bom? No relato de sua experiência, aí vem, né? No garimpo, o narrador retrata uma realidade em que... E aí depois ele vai trabalhar em cima dessa questão. Agora, o que você reparou aqui? Vai ter o clímax, vai ter a história, vai ter a ação, vai ter os personagens, vai ter o tempo, vai ter o espaço. Todas aquelas características estão presentes aqui. Inclusive a fala direta, né, de um personagem com travessão, como eu disse lá embaixo. Ou seja, compro ouro, tá? Então tudo isso aqui é de extrema relevância. Segundo tipo de texto que eu quero que você saiba é o texto descritivo. Texto descritivo. Bom, o próprio nome diz, né? Ele vai descrever, só que ele vai pegar uma ação específica e vai descrever em detalhes aquela situação. Pode ser sobre uma pessoa? Pode. Pode ser sobre animais, sobre objetos, sobre ambientes, sobre locais? Pode. Em nenhum momento que eu falei para você qual é o motivo dessa descrição, tá? Mas vai escrever em detalhes sobre alguém. Então, por exemplo, se ele falar sobre detalhes específicos sobre a vida de alguém, a gente está falando de uma biografia, tá? Se ele está falando em detalhes sobre alguma coisa que aconteceu, ele está fazendo o quê? Uma reportagem, uma notícia, tá bom? Se ele está contando, por exemplo, com detalhes as características que existe à venda num restaurante, está detalhando. O que é? É um menu, cardápio, muito bem. Então, pessoal, você tem que ver. Ele está falando com detalhes as características de venda de um imóvel. Olha que específico. Classificados, né? Ou alguém está falando com detalhes as suas próprias informações pessoais de trabalho e de escola, onde já estudou. É o currículo, tá? Então, toda vez que você pega algo e detalha aquilo, pessoal, abre mais
expande, conta com detalhes, a gente está fazendo um texto descritivo. O diário, não sei se você sabe que é um diário, né? Depois a gente vai se aprofundar nisso. Mas antigamente todo mundo tinha o hábito, né? Quando é mais jovem, de escrever um relato, um diário, contando do seu dia a dia. Escrevia, né, ali em cima, né, a cidade, depois a data e aí começava a falar sobre o seu dia. Isso nada mais é do que um diário, tá bom? E olha um exemplo de um texto descritivo, tá? Nada mais é, pessoal, você vai reparar, é uma reportagem. Heitor, reportagem também é um texto descritivo? É, porque ele está detalhando, né, mais aprofundadamente sobre algum fato. Então ele simplesmente não coloca um título e acabou, né? Ele vai contar de maneira mais aprofundada sobre aquela situação. Olha só, 2009, a China assume pela primeira vez o posto de maior produtor mundial de veículos à frente dos Estados Unidos. E vai continuar detalhando. Um ano mais tarde, o Brasil passa a Alemanha e se torna o quarto maior mercado mundial de veículos. Então está contando dessa evolução do processo de vendas, de produção, na verdade, melhor dizendo, sobre a questão do processo de veículos. Então, a crise financeira que comprometeu o consumo dos países ricos pode ter contribuído, está contando por quê, né? Mas não fez mais do que antecipar a realidade que deve imperar nas próximas décadas. Cada vez mais, as montadoras voltam seus olhos para o Oriente e para as economias em desenvolvimento. Ou seja, pessoal, esse fragmento desse texto também tirado da prova é um exemplo de texto descritivo, porque simplesmente pegou um fato, né, que seria aí que realmente está aumentando a produção do Oriente, especialmente da China, na área de veículos, e está contando por quê, está contando detalhes, quais são os países, quais são alguns países aí, quais são o ranking deles em termos de produção, como é que essa tendência, ela vai continuar crescendo ou não? Ele está se aprofundando, está dando mais detalhes. Então, a gente vai considerar isso um texto descritivo. Então, só saber se ele é isso ou aquilo, vai importante? É importante para você identificar na sua prova. Então, se aparecer, por exemplo, um texto desse na sua prova, você vai bater o olho e falar, é um texto descritivo, é uma reportagem, então eu já consigo identificar, tá, que ele vai se aprofundar. Você bater o texto nisso, saber o que é, pessoal, já ajuda na sua análise, tá bom?